Olá, estamos aqui mais um programa Comunhão no Lar, em colaboração com a Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. E o tema que nos inspira hoje é a esperança, né? Nesses anos, nesse período, né, 2020, 2021, em que estamos assim vivenciando essas provações coletivas, principalmente da pandemia, problemas de desemprego, despedida, né, de parentes queridos, de entes amados que retornam à pátria espiritual através dessa doença. E o tema esperança, então, ele se avulta em nosso coração. É muito importante a gente manter acesa essa chama sempre dentro de nós. Então, a nossa abordagem é a relação entre a esperança e as suas duas irmãs queridas, né? Alguns dizem que são as irmãs mais velhas, que seria a fé e a caridade. Recordemos o poeta Charles Péguy, que faz uma comparação de esperança, fé e caridade como se três irmãs fossem. E ele diz que as três irmãs caminham juntas numa rua, né, a rua da existência. As mais velhas, que seriam a esperança e a caridade, a fé e a caridade, vão ao largo, e no meio a pequenininha, que é a esperança, segurando as mãos das irmãs mais velhas, seguindo-as. E aí o poeta arremata, né? Ele vai mais além, diz assim: na verdade, são as mais velhas que seguem a caçulinha, a esperança, né? Dentro da teologia católica, essas três virtudes são consideradas como virtudes teologais, porque são as virtudes que fazem a essência da nossa caminhada evolutiva: fé, esperança e caridade. Como que elas se entrelaçam? Como elas se relacionam? Vamos ver. Começamos pela fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, temos uma relação muito bonita entre a fé e a esperança, né? E a caridade também, no item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos ou das filhas que gerou. A esperança e a caridade, diz os Espíritos, são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, esse é o nosso foco. Vamos tentar trabalhar nossa fé raciocinada, ressignificar esse conceito de esperança, de fé e de caridade, vivificar esses conceitos. Continuando, né? De inspiração divina, a fé desperta todos os instintos ou sentimentos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé é a base da regeneração. Então, como é que elas se interrelacionam, né? Como é que a gente pode dizer? A fé é essa nossa crença, né? É o saber, a fé raciocinada. Então, eu tenho a percepção da divindade dentro de mim. E como que a fé se desenvolve na gente, como espírito imortal, ao longo de várias encarnações? Nas múltiplas encarnações que tivemos, e nesta encarnação atual, passamos por tantas e tantas experiências, descemos no fundo dos vales do sofrimento, e sempre a misericórdia divina nos estendeu as mãos. Então essa certeza que ao longo de muitas vidas nós começamos a desenvolver em nós, essa certeza, ela consegue se projetar para o futuro. E aí já nasce o primeiro entrelaçamento entre a fé e a esperança, porque quando eu tenho fé, que eu sei que eu sou imerso em Deus, que eu tenho a proteção de Jesus, dos meus guias espirituais, que eu recebo o benefício da lei de causa e efeito, como força educativa, como força de estímulo, e isso faz com que eu projete para o futuro, porque eu tenho certeza que o meu futuro é de felicidade. Não importa quão sombria seja a minha estrada, eu sempre vou encontrar uma luz no final. Por mais longa a madrugada que seja, eu sempre vou encontrar um raiar de um novo dia. E então ela já se entrelaça, né? A fé com a esperança. A fé, a gente pode dizer que é o motor da esperança, sim. Não é? Ela tem essa força de nos motivar. E a caridade, como é que ela entra nessa história? A caridade, ela dá o tom, ela dá o colorido da esperança. Porque é com o espírito de caridade, de solidariedade,
de perdão, de amor ao próximo, é que eu direciono a minha esperança. Eu posso ir mais além. Eu posso dizer que a esperança verdadeira sempre é pautada no bem, no espírito de caridade. Porque se não for assim, não vai ser esperança. Vai ser um sentimento de vingança, de retaliação, ou um sentimento meramente egoísta. Então a esperança verdadeira, a esperança perfumada pela caridade, é aquela que almeja o bem, não é? Então, nós temos que perceber isso. Ter esperança, em essência, é descobrir que sempre há algo de bom que surgirá. Por isso que muitas vezes a esperança não é necessariamente na cura específica da doença que atinge o corpo físico. Muitas vezes a esperança ela tem que se transmutar numa expectativa ativa de salvar as vidas sim, mas principalmente de salvar os espíritos. Se de repente eu me vejo vitimado por uma doença no meu corpo físico, ou eu vejo um ser amado que está sendo visitado pela aprovação de uma doença, eu tenho que pensar o seguinte, juntando a minha fé com a minha esperança, é um espírito imortal. É um espírito imortal. E assim, ele vai precisar, ele vai caminhar para a melhoria espiritual. A melhoria espiritual trará a melhoria do corpo físico. E se for nos destinos divinos que aquele corpo físico precise fenecer para libertar o espírito para uma caminhada mais pura, mais linda, de mais evolução, que assim seja. Mas a esperança é no bem, é no melhor. E qual é o limite da esperança? Qual é o limite dela, né? Recordemos do Evangelho, né, os momentos em que Jesus partiu da vida física, no madeiro, na cruz. Todos os apóstolos, Maria, Madalena, tinham a expectativa, a esperança firme, porque assim estava nas Escrituras, de que Jesus era o Messias, que Jesus traria a salvação. E de repente, quando eles veem Jesus na cruz, mortificado, perseguido, humilhado, como ficou a esperança deles? Como ficou a esperança de Maria, vendo seu próprio filho na cruz? Eles não perderam a esperança. Eles não perderam a esperança, mesmo assim. Isso é um elemento da esperança. Eles sabiam que a verdade de Jesus era absoluta. E aí, a sabedoria divina trouxe Jesus pelas vias da ressurreição, a materialização espiritual do Cristo, que a gente conhece os mecanismos pelo Espiritismo, que veio dar um sopro novo, e a partir daí, Jesus, liberto do corpo físico, conseguiu expandir mais a sua atuação. Mas o fato é que os apóstolos e Maria passaram por um grande teste de esperança, porque eles podiam ter perdido as esperanças naquele momento e não perderam. Então a esperança, nós temos que ser, né, o próprio Charles Péguy fala também, nós temos que ser cúmplices da esperança. A esperança tem que viver em nós como fogo mantém a brasa acesa, sempre olhando para o futuro, pensando, se em muitas encarnações a minha fé se construiu com o auxílio de Deus, da proteção dos mentores, da bênção da lei de causa e efeito, por que isso não vai acontecer agora? É uma lei imutável, é uma lei de Deus. As leis de Deus são imutáveis. Elas se expressam mesmo que a gente não queira. Então, mesmo que não queiramos ou que não aceitemos, a nossa vida vai melhorar. Sempre melhora, no sentido da evolução espiritual. Então, por isso que a fé impulsiona a esperança. E a caridade dá essa direção, perfuma a esperança. Ela ilumina esse caminhar. E a esperança, como é que é? Porque o Charles Péguy, né, estamos pegando por empréstimo um poeta para iluminar essas nossas, esclarecer nossa digressão aqui espírita, à luz da doutrina espírita. Como funciona? Porque quando eu tenho esperança ativa, a esperança não é expectativa, a esperança não é esperar de braços cruzados. A esperança é um esperar ativo, é um esperar que faz acontecer, como diz o Evangelho, né? Batei na porta e a porta se abrirá. Pedi e obtereis. Então, essa esperança ativa, o que acontece? Quando eu sei, eu tenho certeza de que o meu futuro, pela esperança, vai ser melhor, o meu futuro espiritual, isso reforça a minha vontade de praticar a caridade. E quando a gente aprende na doutrina que a caridade deve ser feita sem expectativas, é sem expectativas quanto a retornos concretos, objetivos.
quanto à gratidão, quanto ao retorno do bem para nós. Mas a caridade, ela é movida assim por uma esperança. Qual é essa esperança? De transformar o mundo num mundo melhor, de conseguir acender a luz no coração do próximo. Essa esperança é legítima. Quando você dá uma palavra de consolo para alguém que perdeu um ente amado, né? Não vamos dizer que perdeu, porque não se perde, né? Para que se despediu de um ente amado. Esse é o tom da caridade, quando você reparte o pão na expectativa de aliviar o sofrimento. Aí está a esperança já. Então elas se entrelaçam constantemente. São sempre entrelaçadas. Nós temos uma experiência que vemos, né, no desemprego, nos problemas de saúde, nas viciações que nos atormentam, nos processos obsessivos. Como é que funciona esse entrelaçamento de fé, esperança e caridade? Na força absoluta desses valores, do perdão. Não questionemos, vamos perdoar. Imersos em Deus, pensando assim, eu sou um elemento do universo. Eu não vou questionar se tem que perdoar, eu tenho que perdoar. E se eu não consigo perdoar, que eu tenha a esperança de que a sabedoria dos bons mentores, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Jesus, de Maria, espargidas no universo, cheguem até mim e me ensinem a perdoar. Então, se eu não consigo perdoar, eu peço, me ajuda a perdoar. Se eu estou vitimado pelo desemprego, o que eu faço? Eu falo, eu confio em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No momento certo, eu vou aprender essa lição. Olha a esperança, não é? Porque aí, conseguindo meu emprego, eu poderei sustentar a minha família. Olha a caridade. Eu tenho certeza de que Deus vai me proteger. Olha a fé. As três se alimentando mutuamente. Para finalizar, nosso tempo é curto, eu recordo de uma historinha que é a Ilha das Virtudes, que mostra bem como é que a esperança, né, apesar de ser a irmã caçula das virtudes teologais, ela é importante. Havia uma ilha em que moravam várias virtudes: a alegria, a coragem, a fé, a esperança, a caridade. E essa ilha, por muitos anos, elas habitavam felizes, e num entardecer começou um vulcão nessa ilha, a ameaça da ilha explodiu, entrou em erupção. E a explosão imensa, sarças ardentes caindo, a lava se aproximando, e as virtudes começaram a se sentir acuadas. A coragem começou a se sentir fragilizada, e ficavam procurando uma a outra, e por mais que a alegria tentasse animar as outras virtudes, a ameaça era muito forte. E a alegria começava gradualmente a fenecer. A caridade dizia: onde está a esperança? E todas começaram a procurar a esperança. Não podemos perder a esperança, diziam as virtudes. A fé dizia: a esperança não morreu, a esperança está aí. Elas procurando e não achavam a esperança, e a lava se aproximando. E a lava do vulcão foi acuando as virtudes para a praia, entre a praia e a imensidão do mar. E o tempo foi passando, a noite avançou, aquela lava vermelha, aquela fumaça, e as virtudes temerosas, e diziam: onde está a esperança? E reclamavam: e cadê a esperança? E a fé dizia: a esperança está em algum lugar, ela não foi embora. E depois de uma longa madrugada de tormento, de medo, no raiar do dia, no horizonte, o sol despontando, as virtudes viram um barquinho no horizonte aparecendo. Em poucos minutos esse barquinho chegava à praia trazendo quem? A irmã Esperança. A Esperança chegava com um sorriso de emoção, com lágrimas nos olhos, e dizia: eu vim buscar vocês, eu fui procurar ajuda. Eu, Esperança, fui procurar ajuda para vocês, e todas elas, nós sabíamos que você não tinha morrido. E a alegria voltou a sorrir, a fé se fortaleceu, a caridade se animou mais ainda, a coragem se vivificou, e todas elas entraram no barquinho e disseram: nossa, como nós te amamos, Esperança, não vivemos sem você. E a Esperança disse: eu é que preciso de vocês para alimentar a minha existência. Essa é a mensagem. É a mensagem de que nós não podemos perder a esperança.
A esperança é o oxigênio das nossas almas, dos nossos espíritos. E quando sabemos dar a mão da esperança para a fé e para a caridade, nós fazemos uma tríade, o triângulo da força espiritual. O triângulo é uma figura geométrica mágica, quase mágica, porque ela não muda a sua estrutura. Por isso que ela tem até essa veneração, né, em algumas culturas, quase que mística. É a tríade, né, a trindade. Então vamos fortalecer. Estamos, né, nesse período de virada de ano, e que 2021 seja animado. A crise do desemprego não vai nos abalar. A partida dos entes amados só vai reacender a nossa esperança de que eles continuam vivíssimos no plano espiritual, desempenhando missões mais belas, mais amplas. Eles se libertaram. E nós que estamos aqui caminhando no plano terreno, vamos lembrar de Maria aos pés da cruz, que não perdeu a esperança. Por mais que a dor fosse imensa, ela sabia que Jesus não os abandonaria. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado.